Deus abençoe. Bom dia para quem vai assistir esse vídeo pela manhã. Boa tarde para quem vai assistir esse vídeo pela tarde. E boa noite para quem vai assistir à noite, tá bom? Que Deus abençoe. É uma honra, é um prazer, mais uma vez, estar aqui reunido com vocês para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos todo domingo aqui no canal JSHM TV. E você que não é inscrito, se inscreva para nos ajudar, tá bom? Tá certo? E não se esqueça de dar o like, que é muito importante. Muito bem, vamos ler 3 escrituras, porque hoje nós temos, mais uma vez, vamos continuar dentro do assunto da vinda, que nós estamos pregando aí. Eu acho que esse já é o 5º vídeo que nós estamos falando sobre a vinda, tá bom? Apocalipse capítulo 11, verso 15. Vamos ler 3 escrituras. Vamos ler Apocalipse 11, verso 15. Depois vamos ler Romanos 5, 17. E depois 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Por quê? Porque essas escrituras, irmãos, estão conectadas uma com a outra. Quando uma se cumpre, automaticamente essas escrituras também se cumprem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 15 diz assim a palavra de Deus. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, verso 15. Agora vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 17, e diz assim as escrituras. Aqui é Paulo, o primeiro mensageiro, falando. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Preste bem atenção que Paulo fala dos que recebem abundância, quer dizer, a totalidade, e isso só ia acontecer, só ia se cumprir depois que a era acabasse. Romanos capítulo 5, verso 17. Porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Agora, vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim as escrituras, Paulo falando aqui também. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui fala de julgamento, de vinda e de reino, que acontece paralelamente, ao mesmo tempo. Quando um acontece, o outro acontece. Aí você diz, mas peraí, irmão Jesus, isso quer dizer que o julgamento já começou, ele já deu início. O julgamento do trono branco já deu início. Ele vai terminar, porque o julgamento do trono branco é uma dispensação. E ele vai terminar na batalha, lá em Gog e Magog, em Apocalipse, capítulo 8, verso 7, capítulo 20, verso 7, verso 8. Vai terminar ali. Mas o julgamento do trono branco, o trono branco já foi estabelecido. O julgamento do trono branco já deu início, já foi estabelecido. Tá bom? Muito bem, mas o meu tema não é esse? Então, baseado em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Romanos 5, 17. E 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O nosso tema hoje é a vinda, o 7º anjo e o reino. A vinda, a parousia, a presença, o 7º anjo e o reino. Agora, irmão, para nós começarmos essa nossa palestra que nós temos todo domingo aqui no canal, eu queria começar com 2 perguntas, que é muito importante. Aí, quando você tem um entendimento disso, você vai compreender essas outras coisas. Porque uma coisa chama a outra. A pergunta é, quem é o 7º anjo de Apocalipse 11:15? Essa é a primeira pergunta. Irmão, a mensagem chegou aqui no Brasil, parece que eu não estiver equivocado, em 1958.
Existem aí duas datas. Um diz que é em 58, outro diz que foi em 71. Bom, eu já sei que já foi um bom tempo que a mensagem chegou aqui no Brasil. Mas até hoje, ainda muitos pregadores da mensagem não compreendem certos assuntos. E muitos dizem, eu com todo respeito digo isso, mas eu até agora não consigo ver isso, não consigo entender isso dentro das mensagens. Muitos dizem que esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15 é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 10:7. É por isso que há uma confusão, creio de uma forma, porque, entendeu? Até agora eu não consigo ver, eu não consigo entender que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo do Apocalipse 11:15. Por que eu não consigo entender? Porque quando eu vou atrás das mensagens proféticas do sétimo anjo, ele mostra que não é. Olha, irmão Jesus, que o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 não é o mesmo de Apocalipse 10:7, quem é então? Aí nós devemos recorrer às mensagens do sétimo anjo, às mensagens proféticas. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer hoje, para começar o nosso assunto. Quem é o sétimo anjo de Apocalipse 11:15? E a outra pergunta é sobre o reino. O que é o reino? Hein? Será que muitas pessoas sabem o que é o reino? O que é que a Bíblia fala de reino? O que é que a mensagem profética fala sobre o reino? É isso que nós precisamos ver, irmão. É isso que nós precisamos entender. Está tudo na mensagem. Agora depende de nós. Buscar, correr atrás. Então, vamos ficar aqui na primeira pergunta. Para depois a gente ir para a segunda. Quem é o sétimo anjo de Apocalipse 11:15? Você acha que esse sétimo anjo que toca a trombeta de Apocalipse 11:15, ele é o mesmo de Apocalipse 10:7? Olha o que diz Apocalipse 10:7. Veja só. Porque para alguns pregadores é o mesmo anjo. É o mesmo. Não, irmão, é o mesmo. Vamos lá. O 10:7 diz assim, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas a seus servos. Aí dizem que esse sétimo anjo, que está aqui em Apocalipse 10, verso 7, é o mesmo que está no capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse. Mas será que é o mesmo? Então, para nós sabermos, irmão, e para tirar essas dúvidas, precisamos procurar o sétimo anjo, a mensagem do sétimo anjo, para saber que é ou não. Aí ele vai mostrar quem é esse anjo. Muito bem, vamos começar no livro da exposição das 7 eras. O livro, a exposição das 7 eras, que o profeta vai mostrar quem é o anjo. Aqui na página 209. Eu vou ler o livro de tradução da voz de Deus, né? E não tem parágrafo, né? Então eu vou citar sua página 291 do livro A Exposição das 7 Eras, certo? Já no final da página, o profeta começa a falar. Olha o que ele diz. Vamos lá. Vamos descobrir quem é esse anjo. Quem é? Será que esse anjo de Apocalipse 11:15 é o mesmo de Apocalipse 10:7? É por isso que tem muitos assuntos na mensagem, irmão, que os pregadores não conseguem entender. Mas não entendem porque eles não querem. Porque as mensagens estão aí. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele está se referindo a Apocalipse 10:7. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra. Porque quando ele profetizar ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7. Então, você veja aqui, o anjo, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um profeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa que nesse versículo é chamada de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. Ele está dizendo que essa pessoa de Apocalipse 17 que é chamada de anjo, não é um ser celestial.
O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. Então ele está dizendo que esse anjo de Apocalipse 10:7 não é celestial. Mas o sexto anjo, que está em Apocalipse 9:13, é celestial. Agora veja o que Mombrana diz. E o sétimo, da mesma ordem, está em Apocalipse 11:15. Então, você veja o que Mombrana está dizendo? Que Apocalipse 10:7 é um profeta, é um homem. Agora, o anjo de Apocalipse 11:15, ele está na mesma ordem do sexto anjo de Apocalipse 9:13, um ser celestial. Então você veja que há uma diferença. Então, quem é esse anjo de Apocalipse 11:15? É o mesmo de Apocalipse 10:7? Não, não é. E o profeta continua. Este aqui em Apocalipse 10:7 é um mensageiro da sétima era, é um homem. Olha aí, olha aí. Olha aí a explicação profética do sétimo anjo. Irmão, é por isso que eu digo a vocês que nós devemos ler o que está nas mensagens. O profeta nos deu os conselhos. Diga só o que está nas fitas. Muitos pastores da mensagem estão dizendo coisas que não estão nas fitas. São interpretação própria deles. Com todo o respeito que eu tenho por cada um de irmão, não estou falando mal contra a meu irmão. Eu estou falando contra a doutrina, o sistema que eles têm na igreja deles. Não contra eles. Nada contra ninguém. Me desculpe a forma de eu falar, mas eu não estou nada contra ninguém. Apesar que muitos, quando vêm conversar comigo, eles me ofendem. Certo? Quando eu não aceito certos ensinamentos deles, não creio daquela maneira, eu não consigo entender daquele jeito deles, eles me ofendem. Né? Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para combater a doutrina. Então o profeta está dizendo aqui, na página 291 do livro da exposição das sete eras, que o anjo de Apocalipse 11:15 não é o de Apocalipse 10:7. O anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Eu tenho um vídeo, irmão, sobre isso no meu canal. O sétimo anjo se encontrou com o sétimo anjo. Vá lá. Muito bem, vamos adiante. E o profeta deixou claro aqui, diz, tá vendo, ó? Este aqui, Apocalipse 10:7, é um mensageiro da sétima era, é um profeta. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus. Cumprir o segredo de Deus. Então, aqui o profeta William Branham deixou claro que esses dois anjos, o de Apocalipse 11:15 e o de Apocalipse 10:7, são diferentes. O de Apocalipse 10:7 é um homem. O do 11:15 é um ser celestial. Mas vamos continuar com o profeta. Dentro desse assunto. Quem é o sétimo anjo de Apocalipse 11:15? Nós lemos o livro das eras, agora vamos para o livro dos selos. Livro dos selos. Saímos de 1960, vamos para 1963. Página 500, vou usar aqui a tradução dos crentes da voz de Deus. Página 515. 515 do livro dos selos. 515. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, aqui. 515. Vamos ler aqui do parágrafo 275 ao 256. Estamos aqui explicando quem é o anjo de Apocalipse 11:15. E nós já começamos a mostrar pela mensagem do profeta que esse anjo de Apocalipse 11:15 não é o mesmo de Apocalipse 10:7. O de Apocalipse 10:7 é um homem. O do 11:15 é um ser celestial. E depois eu vou dar o título que o profeta dá a ele. O profeta dá o título a ele. Vamos lá. Livro dos selos, página 515, parágrafo 275 ao 276, o Mombrana diz:
Vocês notaram aquele anjo em particular? Isso aqui foi quando o irmão Branham foi arrebatado em 63 pelos 7 anjos naquela nuvem. Aquela nuvem que apareceu em Tucson, Arizona, formado por 7 anjos. O profeta foi arrebatado até lá. Aí ele está dizendo aqui a experiência que ele teve lá. E vocês notaram? Aquele anjo em particular, eu disse, lá era um anjo estranho. Para mim, ele apareceu mais do que qualquer dos demais. Lembre-se disso. A congregação diz amém. Eles estavam numa constelação de 3 de cada lado e um em cima. 3 anjos de um lado, 3 do outro e um em cima. Aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele era mais resplandecente. Tá vendo aqui? Olha aqui o 7º anjo de Apocalipse 11:15. Significava mais para mim do que os demais. Lembre-se, eu disse, ele tinha o peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira eu disse, isso me apanhou e me suspendeu, e lembre-se disso. Tá vendo? O profeta foi arrebatado para cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Isso me apanhou e me suspendeu. Lembre-se disso. 276, ele diz assim, aqui está aquele com o 7º selo. Você veja que aquele anjo, diferente dos demais, não, ele era estranho para os dos outros, ele era diferente, ele tinha uma glória maior do que a dos outros. Ele tinha aquele 7º selo. E o que é o 7º selo? É a vinda. Aquele 7º anjo. Não o 7º anjo terreno, mas aquele 7º anjo celeste. A coisa que eu tinha desejado saber a vida toda. Amém? Esses outros selos significavam muito para mim naturalmente. Mas, vocês não sabem o que este tem significado por uma vez na minha vida. Irmão Branham bate no púlpito várias vezes. Então, aquele 7º anjo, que era diferente dos outros, tinha mais glória do que os outros, um peito estufado, tomou o profeta, e esse tinha o 7º selo, porque ele era a vinda estava se cumprindo naquele momento. Muito bem, vamos agora para a página 533, o profeta continua, 533, página 407, o profeta continua falando sobre o 7º anjo de Apocalipse 11:15. Ele diz, agora o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último ou o 7º anjo. Tá vendo aqui? O anjo que estava à minha esquerda seria o último ou o 7º anjo, referindo ao 7º anjo de Apocalipse 11:15, que é um ser celestial. Os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda. Eu olhava para ele na direção oeste, e ele vindo na direção leste estaria ao meu lado esquerdo. Amém? Essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembre-se de como eu disse que ele tinha sua cabeça para trás e as grandes asas agudas, e como ele voou diretamente a mim. Veja, esse anjo diferente, ele voou diretamente a quem? Ao 7º anjo terreno. Ele não voou a Osmar, ele não voou a Coco Felipe, nem a William de Santiago, nem a Calendário, nem a nenhum desses homens, assim a William Branham. Porque era o cumprimento das escrituras. Meu Deus. E ele continua. Ele voou direto até mim. Agora, este 7º selo, e ainda é uma coisa notável. Não conhecemos o que isso é até agora, porque não foi permitido ser aberto. Até naquele momento não era, mas depois, antes do profeta partir, a coisa veio à tona. Então, você veja, quem era esse anjo? Ele estava com o 7º selo,
E ele voa até o sétimo anjo terreno. Um encontro dos dois sétimos anjos. O sétimo anjo terreno se encontra com o sétimo anjo celestial. Meu Deus, isso é tremendo demais, irmão. Então, aqui não é invenção minha que eu estou falando aqui, irmão. É o profeta dizendo. Agora, vamos continuar com o profeta na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado, do dia 28 de junho de 1963, parágrafo 207. Aqui, eu vou usar a tradução do irmão Hércules aqui. 207. Veja o que aconteceu com esses dois sétimos anjos. Houve uma conjunção, houve uma união. O sétimo anjo se materializa, o sétimo anjo celestial se materializa, se torna matéria no sétimo anjo terreno. Para cumprir o sétimo selo, cumprir a vinda. Por isso que o meu tema hoje é a vinda, o sétimo anjo e o reino. Vamos lá, olha o que é que o profeta diz aqui no parágrafo 207 da mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. A revista Live então reuniu esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender. E não sabem ainda. Porém aqui dizendo, vai ali, espera que esses mistérios sejam revelados. Aqui meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que disse que aconteceria. Vocês notaram? Nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializando, descendo. Materializando, quer dizer, se tornando matéria. Mas em quem? Em William de Santiago? Não. Em Osmar Rodrigues? Não. Em Cacô Felipe? Não. Em Candelário? Não. Mas em William Marlon Branham. Materializando, descendo, com suas asas para trás e sua cabeça voltando para o lado. Ali está bem ali na fotografia. Precisamente, meses antes que acontecesse, foi dito aqui, ele vai reunir o corpo de crente para revelar, ligar aquela eternidade perdida. Oh, glória a Deus. Olha quem é aquele anjo celestial. Olha o que o anjo celestial fez. Ele desceu e se tornou matéria no anjo terreno. Agora, nós estamos aprendendo com o profeta que o anjo de Apocalipse 11:15 não é o mesmo de Apocalipse 10:7. Que você quiser continuar a crer que é o mesmo, isso é problema seu. Mas o profeta está deixando bem claro que são dois anjos diferentes. Um é um profeta e o outro é um ser celestial. Agora, irmão, o profeta dá um título para esse anjo de Apocalipse 11:15. Ele dá um título. Mensagem. O profeta do século 20, parágrafo 19 ao 20. O profeta William Branham dá um título para esse anjo. Então, através do título, você sabe quem é esse anjo. Você aprendeu a natureza dele, que a natureza dele é celestial. E depois você viu que ele se tornou matéria no sétimo anjo terreno. Agora, qual é o título dele? Verso de parágrafo 19. Profeta do século 20. Estou usando aqui a tradução de Goiânia. Tem uma nova tradução aí, eu já pedi, está para chegar, mas eu vou usar essa aqui de Goiânia. Este mensageiro está anunciado em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este versículo não se refere a um anjo celestial tocando uma trombeta, mas ao mensageiro, um homem. Então, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. Da era da igreja, da era de Laodiceia, que nos trará a palavra de Deus. A prova disso encontramos em Apocalipse 9:13 e Apocalipse 11:15. Aqui estão os trombeteiros celestiais. Tá vendo, o irmão Branco está dizendo? Que o anjo de Apocalipse 9:13 e o de Apocalipse 11:15 são o quê? São trombeteiros celestiais. Agora, o profeta, aqui, ele cita as duas escrituras, Apocalipse 9:13 e Apocalipse 11:15, e agora aqui no parágrafo 20, ele vai dar o título para o anjo de Apocalipse 11:15. Quem é esse anjo? Então, através do título, você vai saber quem ele é. Note
os terríveis juízos que vêm sobre a terra ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor aparece, tomando os reinos do mundo que o pertence. Agora, quando muitos lêem essa escritura, irmão, eles acham que Jesus vai dominar sobre Israel, sobre... Não, ele vai tomar o governo. O governo. Ele não vai dominar, não. Tudo isso aí vai ser destruído. Estados Unidos, Israel, tudo... Não. Mas o governo, ele vai dominar. Ele vai governar a terra. É isso aí. Note os terríveis juízos que vêm sobre a terra ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor, o artigo definido, o Senhor aparece. Então, tomando os reinos do mundo que pertence. Então, quem é, irmão? Então, você veja que esse anjo de Apocalipse 11:15 é o próprio Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é o próprio. Agora, ele veio e se materializou e se fez carne no sétimo anjo terreno, que era um profeta que cumpriu no ministério de William Branham. Então aqui está. A primeira pergunta, irmão, está respondida. Agora vamos para a segunda. O que é o reino? Vamos ler uma escritura. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, irmão. Lucas 17, versos 20 de Lucas 17. O que é o reino? Porque até hoje, muitos pastores da mensagem, mas não sabem o que é o reino. Me desculpa a forma, a franqueza de falar, mas estão tomando algo literal e estão levando lá para o futuro. Mas o reino, irmão, é uma dispensação. O milênio já começou. O irmão Branham dá até uma data para o começo do milênio, 1977. Por quê? Porque o milênio é um reino espiritual, não é literal. Mas, irmão Jair, como é que o senhor sabe disso? Veja o vídeo que eu preguei sobre a vinda produz Isaías 65. O irmão Branham mostra que Isaías 65, do versículo 17 em diante, se cumpre numa esfera espiritual. Mas vamos lá. Lucas 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando adivinha o reino de Deus, e respondeu e disse, isso aqui é ele, quando interrogaram a Jesus, e aí? Quando é que vai vir o reino? Aí Jesus diz, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quer dizer, o reino de Deus não vem literal, não é literal. Verso 21, nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Meu Deus. Agora, irmão, durante as eras, o reino de Deus foi manifestando em parte, até chegar na plenitude, na totalidade. Nós estamos vivendo agora na totalidade do reino, que a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, chama de o milênio. Aquele dia que Abraão, que Adão, Matusalém não teve diante de Deus, hoje a noiva de Cristo, a esposa de Cristo está. Meu Deus, isso é tremendo, irmão. Vamos para a mensagem agora, né? Nós lemos Lucas 17, versos 21 e versos 20, verso 21. Agora veja aqui. Vamos para a mensagem O Paradoxo, do dia 10/12 de 1961. Parágrafo 222. Paradoxo. Olha o que aqui o sétimo anjo diz sobre o reino de Deus. O que é ele? Em Êxodo capítulo 13, nós lemos que Deus deu aos filhos de Israel, os quais eram um tipo da igreja hoje. Como eles viajavam naturalmente, nós estamos viajando no espírito. Então esse reino, irmão, vinha viajando durante as eras. Porção. Quando o selo foi aberto, então houve a plenitude, o milênio. No próximo domingo, nós tomaremos isto agora, recorde, tudo sobre aquilo, vê? Agora,
Como que onde eles foram sobre o chão, materialmente, assim, e Deus foi com eles. A igreja está sentada em Cristo em lugares celestiais, nos reinos, plural, nos reinos espirituais, em andamento com todos os domínios sobre nossos pés. Em andamento. Então, em cada era tinha uma porção desse reino. Até chegar na plenitude, no milênio, que é agora que nós estamos vivendo. Sim, Senhor, eles tinham uma coluna de fogo, uma luz que eles seguiam. Onde quer que essa luz fosse, eles seguiam aquela luz. Milhares de anos passaram, centenas e centenas de anos têm se passado. E ele continua vivo. Um paradoxo. O mesmo ontem, cumprindo a Escritura, está aqui por um testemunho, não por nossa causa, mas porque Deus o havia prometido, que Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele era o que Moisés estimou. O que estimou a riqueza de Cristo, ou vertubério de Cristo, como maiores riquezas com os tesouros do Egito. E este era o Cristo que foi antes dele. E quem era o Cristo que foi antes deles? A luz, a coluna de fogo. Então aquela coluna de fogo que era antes de Moisés era o próprio Cristo. Tá vendo só, irmão? Olha aqui. A igreja está sentada sobre Cristo em lugares celestiais. Agora, isso é agora. Nós, nos reinos espirituais, em andamento com todos os domínios sobre nossos pés. Porque a igreja vinha viajando durante as eras, irmão. Uma viagem no espírito. Em cada era uma porção do reino. Até chegar no fim do tempo. Aí a plenitude viria. Mensagem, paradoxo, do dia 10 do 12 de 61. Vamos agora tomar a mensagem, a palavra falada e a semente original, primeira parte, do dia 18 de março de 1962. 1962, parágrafo 95. Olha o que aqui o profeta diz. Eu já li isso aqui várias vezes, aqui no canal, nos meus vídeos, mas é bom a gente ler para as pessoas verem que não é eu que estou inventando. É a mensagem profética do sétimo anjo. 95, o profeta diz: minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse que faria. Vê? A contar ao mundo minha missão, e eu creio, na qual é o que? É precursar a vinda da palavra. Então, o que é o reino? Hein? É precursar, essa é a missão do sétimo anjo, é precursar a vinda da palavra, vê? E a vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio, tem o reino. E tudo bem ali, porque ele é a palavra. Oh, glória a Deus. Então ele está dizendo aqui que o reino é a palavra, irmão. E essa palavra que nos governa nesse momento. Não vai ser lá para o futuro, já está agora. Meu Deus. Minha missão, e eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vê? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem um milênio e tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Graças a Deus, mano, que coisa tremenda. A vinda, o sétimo anjo e o reino. Deixa eu pegar aqui, irmão, outros parágrafos, o livro dos selos. O livro dos selos. Eu quero ler só alguns parágrafos aqui, só pra gente, pra já a gente terminar. Livro dos selos, página 96. 96 do livro dos selos.
parágrafo 255. Olha o que é que o profeta diz aqui. Para 255 do livro dos selos, página 96, ele diz: mas agora, ele vem daqui. Agora, esse agora, irmão, no inglês, acontecendo naquele momento. Hoje, não está acontecendo isso. Nós estamos sendo beneficiados sobre isso. Está sobre nós agora. Nós estamos reinando com isso agora. Mas agora, ele vem daqui, nesse último selo, que é o sétimo. E ele não é mais mediador. Por que não é mais mediador, irmão? Porque a zera acabou-se. O tempo acabou-se. Ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é o rei, ele tem súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu, e eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E quando é que ele toma o direito da redenção, mano? Quando ele muda de ofício. Ele deixa de ser cordeiro para ser leão, para ser rei. E o livro que estava fechado durante as eras se abre. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro, e ele se apresenta com os direitos. Oh, glória a Deus. Já se cumpriu, irmão. Eu, irmão Jair Souza e alguns irmãos estamos sendo beneficiados, porque isso aqui é um reino espiritual. É a palavra nos governando. Vamos ler mais outro parágrafo aqui. Página 97, parágrafo 226. Eu vou ler esse 266 ao 269. Diz assim, ó. 266 ao 269. Para depois eu quero ler aqui Cristo no Jornal Revelado, onde ele diz o que é o reino. Para a gente enterrar a nossa placa de hoje. Olha o que ele diz. O que é isso? Ele diz assim, ó, 266. Os selos foram abertos. Quer dizer, os selos foram abertos durante as eras. Você tem que entender aqui como foram revelados. Aí o irmão Branham faz a pergunta, por quê? Na última era da igreja, para revelar essas verdades. Outra pergunta, por quê? O Cordeiro abriu os selos e revelou a sua igreja para juntar seus súditos para seu reino. Meu Deus. Sua noiva, veja, ó que coisa. Ele quer trazer seus súditos para si agora. Não é esse agora lá pro futuro, não, irmão. Já aconteceu lá atrás. Nós estamos sendo beneficiados. Fomos representados nisso. 267. Aí ele faz outra pergunta. O que é isso? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar, de toda parte, da região escura, do paraíso, onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão amém, amém. A congregação, amém. E eles chamarão e ele responderá. 268. Ele vem para recolher seus súditos. Ele revelou seu segredo e eles viram isto. E aí? Você é súdito? Súdito do reino? Por que você não viu essa revelação? E já não há mais tempo. Acabou a era, acabou os tempos. Naquele tempo, o tempo acabou. Está concluído. Muito bem. 269. Ele deixou o trono, deixando de ser intercessor como um cordeiro morto para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é mais mediador. Tá vendo aí? A vinda, o reino e o juízo é o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4. Ele julgará os mortos na sua vinda e no seu reino. E isso está acontecendo, irmão. Não vai acontecer. Isso começou com o sétimo anjo e nós estamos sendo beneficiados por isso. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Irmão, eu quero ler aqui o último parágrafo para mostrar o que é o reino. A vinda, o sétimo anjo e o reino. Parágrafo 529 da mensagem Cristo ao Mistério Revelado, do dia 28 de junho de 1963. 529. Só para a gente terminar aqui a nossa pequena palestra de hoje. 529. Vamos lá. 570
É 529. 529. Olha o que, é que o irmão Brana diz, ó. Olha o que ele diz aqui. Último parágrafo para a gente encerrar. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia. Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação. Nós pertencemos a um reino. E o reino é a palavra de Deus, feita espírito e vida, em nossa própria vida, realizando cada promessa neste dia. Meu Deus! Então a palavra do dia é o reino. Como foi naquele dia, quando a palavra de Deus era um, e a palavra de Deus são um em sua igreja, hoje, fazendo a liderança do corpo, que é redimido, para trazer a mensagem nesse último dia. E ser levantado dentre os mortos, na ressurreição, para voltar e restaurar novamente, como Adão e Eva, no princípio do Jardim do Éden. O tríplice mistério de Deus, seu corpo, oh, que coisa. Meu Deus, aí está, irmão, sem palavra. Não tem como dizer que isso não é verdade. É o profeta que está dizendo. O sétimo anjo de Apocalipse 11:15 é Cristo, é o próprio Cristo, não é os... Agora ele se materializou no anjo terreno. E o reino é a palavra, e nós já estamos vivendo nesse momento. Não vamos viver. Estamos vivendo agora, porque se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Tá bom, irmão? Que as bênçãos do reino do anjo do pacto, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado nos nossos corações. Se Deus permitir, no próximo domingo, nós voltaremos com mais uma porção sobre o assunto da vinha, tá bom? Que Deus abençoe. E você que não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de dar o like, tá bom? Que Deus abençoe. E shalom para todos vocês no nome...